Você gera promessa de pagamento. O sistema mostra que você teve um resultado bastante grande de negociação, mas no final do mês o dinheiro não entrou. Se isso acontece na sua operação, você não tem um problema de cobrança, você tem um problema de estratégia. Hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar por que suas promessas não viram dinheiro. E mais importante, como fazer para mudar isso. Mas antes, roda a vinheta. Fala galera, como eu disse, hoje eu vou falar de um tema muito importante. Por que sua promessa de pagamento não vira dinheiro? Muito bom. Mas antes disso, queria pedir para você curte o canal, galera. Tá comigo aqui, entrou? Vai lá na mãozinha, isso ajuda muito o YouTube organizar nossos vídeos e disponibilizar ele para quem efetivamente quer entender, quer saber do assunto. Esse é o tal do algoritmo. Então, a tua curtida ajuda a gente a aparecer mais. Me ajuda, além de curtir, se inscreve, compartilha esse vídeo. Muito bom. Bom, galera, e aí? Eu vejo isso em muitas operações, né? Se hoje você me perguntar, Tabeline, qual que é o percentual de promessa quebrada? Eu nem vou dizer depende, eu vou falar, nota aí, 50%. E aí vem meu depende, né? Sempre. Por quê? Porque depende da faixa de atraso, depende do produto, depende de uma série de coisas. Mas por que 50%? Porque existe muitos detalhes que eu vou falar para você aqui que não são trabalhados de forma ideal na hora que você está realizando tua operação. Vamos lá. O operador está feliz com aquela negociação. Ele prometeu, ele foi lá, marcou promessa de pagamento, né? Pô, a gestão está olhando, o volume de promessas está grande, está alto, tal. Mas chega uma hora o caixa não acompanha. E aí que começa um ciclo perigoso. Mais pressão, né? Porque se não está vindo dinheiro, vou pressionar. Vou ter pressão, o que, que vai acontecer? Naturalmente, menos qualidade. E aí, consequentemente, mais quebra. No final, parece que a operação está performando, mas na prática, ela está destruindo valor, ela não está gerando efetividade. Vamos lá. Primeiro problema, o que, que é? A promessa não é pagamento. A promessa é uma intenção. Isso precisa ficar muito claro. A promessa não é o resultado da tua operação. A promessa é uma intenção. Pagamento é que é a execução. Então, muita operação trata a promessa como a meta principal. Isso é um erro estrutural. Então, gente, olha só, se eu tenho aqui uma promessa, um volume de promessas, eu tenho que conhecer o outro ponto dessas promessas, das 100 promessas, quantas foram cumpridas? Ah, foram cumpridas 60. 60% é meu número, então. Pô, legal. Beleza, quanto que eu preciso, então? Ah, eu preciso de mais 40 para bater minha meta de repente, ou mais 120 para a conta ficar mais fácil aqui. Ah, eu preciso de 120, né? Eu preciso de mais 60 para bater minha meta. Pô, legal. O que, que eu vou falar para minha operação? Ô, pessoal, precisamos de mais 60 promessas? Não, porque aí vai ter uma quebra de 40% que eu já conheço. Quanto que eu tenho que pedir? Se eu preciso de mais 60 promessas e eu tenho um histórico de quebra de 40%, eu tenho que pedir 100 negociações, 100 promessas, para ir a partir da quebra eu fazer 60.
Gente, isso é planejamento, não é a promessa que é a meta, é a negociação. Então, eu tenho que pedir aquilo que eu já sei, que é a minha base de 100%. E aí eu preciso contar com essa quebra. Eu tenho que medir isso no meu resultado e no momento que eu vou estipular a minha meta. Esse é o primeiro ponto. E o segundo? O segundo é a qualidade da promessa em si. Nem toda promessa é igual, né? E aí, essa promessa tem probabilidade real de pagamento? Ou será que eu fui lá, botei um valor que era mais legal para mim, o cliente não achou muito bom? Eu já ouço ligações que eu já penso, esse aí não vai pagar. Pode ver depois que esse aí não cumpriu. É aquela história, ah, então o senhor pode ver. Ah, pode ser. Meu, não, gente, vamos lá. Será que é verdade? Será que é sustentável esse valor? Ou será que esse valor está fora da capacidade de pagamento do cliente? Será que esse valor está fora da data que ele pode pagar? Olha, senhor, então precisamos hoje, tudo bem? Ah, tudo bem. Pô, mas será? Hoje dá realmente para o senhor, de verdade? Preciso entender tudo isso. O acordo, a negociação, não pode ser feita só para fechar a ligação. Não! Tem que ser de verdade. Aquilo que é clássico, o operador tem que vender a promessa. E, além de tudo, não só a promessa, mas a construção do pagamento que vem por trás. Isso é muito importante. Legal, entendi que para eu ter a meta não dá para ser só quantas eu tenho pagas, eu preciso da meta da promessa realizada para ter um histórico de quebra, para ter meu resultado. Eu preciso negociar certo, fazer de forma sustentável. E aí, que mais? Três, eu preciso fazer follow-up. Eu preciso fazer as ações preventivas. E aqui está um dos maiores erros desse processo. Não existe reforço pré-vencimento, não existe uma ação imediata na quebra, não existe uma estratégia por perfis. Você deixa teu cliente sozinho e acha que ele vai lembrar, que ele vai pagar. Não vai, gente, não vai. E aí, o que mais? Timing é tudo em cobrança. E aí, quais são os erros quando eu faço a minha prevenção? Acionar tarde demais, depois que quebrou. Já não adianta. Não lembrar o cara antes do vencimento, não priorizar quem prometeu. Se você não tem dinheiro, não tem investimento em fazer uma preventiva das suas negociações, meu, quem prometeu deve ser prioridade. Não pode ser aquele cara que você nem conseguiu falar que você vai continuar gastando dinheiro e não gastar dinheiro com aquilo que já disse. Você já teve um CPC, já teve uma negociação. Vamos lembrar esse cara, é muito importante. Muito bom. Se você mede errado, você gerencia errado, né? Então, de novo, aquilo que eu comentei, eu não posso olhar só o volume de promessa, eu tenho que entender meu percentual de quebra e aí conhecer qual é o meu percentual de promessa cumprida. Essa é a meta que eu vou estabelecer para minha galera, né? E aí, pessoal, o que é que eu faço na prática, né? Que eu faço e que realmente importa. Eu tenho que mudar a cabeça da operação para não apenas gerar promessa, mas gerar um compromisso de pagamento efetivo. Eu me lembro da minha situação que eu sempre conto. Eu falei que eu ia pagar a minha dívida lá atrás, né, de um cartão que eu estava pagando em atraso. A menina tinha lá a promessa de pagamento. Ela foi além, ela não quis só ter a promessa que eu ia pagar, mas ela quis resolver o meu problema, fazer com que eu saísse da inadimplência. Lembra que eu já contei essa história inúmeras vezes? Então, é gerar o pagamento, gerar aquela situação que vai fazer com que o cliente saia da condição de estar inadimplente.
Muito bom. Algumas questões. Lembrete antes do vencimento. Ah, preciso fazer isso por telefone? Não, posso usar SMS, o WhatsApp, um e-mail. Mas, por exemplo, pô, tem um cara aqui que é uma grana que ele prometeu pagar. Pô, é um saldo diferente de tudo. Esse cara eu vou ligar. Esse cara, eu tenho um processo que media, por exemplo, um amigo meu que tinha um produto que media o volume de gastos que as pessoas tinham no supermercado. Eu lembro que tinha um cliente que a gente viu que ele até brincou. Cara, esse cara, se ele não puder vir no supermercado, eu mando um Uber buscar ele para ele vir fazer compra. Exatamente, eu tenho que ir lá e falar para ele: olha, é o pagamento, o senhor está com tudo na mão, o senhor tem o código de barra, está tudo certo. Eu preciso reforçar, inclusive no dia, e eu preciso ter ações imediatas no momento da quebra. A gente sabe que hoje 55%, isso é um indicador do SPC Brasil, 55% das pessoas que estão inadimplentes estão lá porque reincidentes, elas são reincidentes. Elas pagaram e voltaram a ser negativadas. O que é isso? É aquela negociação, senhor, paga a entrada, depois o resto ali o senhor dá um jeito. Não dá. 55% voltam a ficar negativados por causa disso. Você não tem uma ação de lembrança, você não está fazendo de forma sustentável. Muito bom. E aí, o que você tem que fazer? Treinar a tua operação. Gente, não existe milagre nos dias de hoje. A nossa operação tem que estar treinada. A gente tem que conversar com ela sempre. Eu me lembro muito que eu vejo os vídeos do Alan Clever, da Clever Cobrança. Cara, toda hora ele mostra que ele está conversando com a operação. Não pode falar uma vez e achar que o cara atendeu e que ele vai fazer corretamente. Eu preciso estar constantemente conversando. Treina a tua galera para ela validar a capacidade real do cliente naquele momento, para ela negociar um valor sustentável, para ela construir um compromisso. E, acima de tudo, usa tecnologia, porque ela está aí não só para ser commodity, para ser usada. Automatizar o processo de prevenção pelos follow-ups, a IA para priorizar quem tem maior chance de pagar, inclusive, para você poder dar essa direção do que você vai fazer prevenção, para orquestrar canais. Pô, fiz a promessa às 11 horas da manhã por telefone. Pô, cara, beleza, eu vou ligar naquele telefone, eu vou mandar um SMS, um WhatsApp naquele telefone, naquela hora, porque aquela hora eu sei que o cliente me atende. Isso é muito importante. E aí, galera, para fechar, antes, queria te lembrar, se você está aqui comigo até agora, curte o canal, não deixa de se inscrever, toda terça e quinta tem vídeo novo. Mas aí, então, para a gente fechar, né, gente? Se a sua promessa não vira dinheiro, o problema pode não estar no cliente, pode estar na forma como você está estruturando a tua operação para buscar a promessa de pagamento. Cobrança de verdade não é sobre falar mais, é sobre cobrar e negociar melhor. Muito bom, galera. Queria te lembrar, se você quer aprofundar esse tipo de estratégia, transformar a sua operação de cobrança, conheça a Universidade Tabelando. A universidade é o nosso Netflix da cobrança. Cursos lá, todo mês tem um curso novo, todo mês tem uma novidade, não é um negócio que você contrata, né? Por isso ele é o Netflix, todo mês está saindo coisa nova, tem título novo para você assistir, para você aprender. E aí, queria te pedir mais uma vez, se esse conteúdo faz sentido, salva ele, compartilha, manda para quem precisa ouvir, compartilha dentro da sua operação para o seu colega. É isso aí, grande abraço para todos e até a próxima.